puderem e quiserem ficar em pé, vamos orar e louvar a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui mais uma vez a tua igreja unida e reunida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para agora, ó Pai, te louvar, aprendendo a tua palavra, para poder apresentar-se a ser aprovados como obreiros e obreiras que não têm do que se envergonhar, porque sabem manejar bem a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, agracia-nos, ó Pai, com a presença do teu Espírito Santo, agora nos ensinando, ministrando o nosso coração, a nossa mente, nos dando prudência, sabedoria, que a tua palavra, graça e êxito prospere para aquilo que ela foi nos enviada, que ela nos cure, nos liberte, nos santifique, nos edifique, nos capacite, nos encha do teu Espírito Santo, Pai. Pai, nos ajuda a praticar o que vamos aprender aqui, nos torna melhores uns para os outros e não e nunca um do que os outros, ó Pai. Pai, guarda os nossos, guarda os teus para sobre a face da terra, os que não puderam estar por motivo justo de força maior, abençoa igualmente, os que não quiseram, só trata a palestra, os fracos fortalece os caídos, levanta os doentes, cura os oprimidos, liberta. Te pedimos essas graças na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amados, quem não tem a apostila de João, quem não tem a apostila de João, se não tem, manifeste-se ou cale-se para sempre. Quem não tem a apostila de Atos dos Apóstolos, a qual estudaremos no dia de hoje, não tem Atos dos Apóstolos, vamos estudar hoje. Sim, eu estou dando isso daí só para a gente acertar um ponteiro ou outro. Bem, na sua mão eu pedi o nosso obreiro. Oi? Tudo bem. Eu pedi o nosso obreiro para entregar a vocês isso daqui, ó. Olhem para cá rapidamente, por favor. Por favor, por favor. Irmã Maria, preciso dessa folhinha, isso. Rápido, preciso dela aí na frente, irmã. Isso aqui fatalmente é da irmã. Olha só, a gente está com a apostila, aí a gente está lendo, aí cada parte da apostila ela tem um nomezinho, tá vendo aqui? A gente tem aqui o título, nós temos aqui uma pequena explanação, nós temos aqui parágrafo. Isso aqui, essa letrinha aqui, longe da margem, se chama parágrafo. Aí eu falo assim, irmão, segundo parágrafo. As irmãs ficam perguntando, o que é parágrafo? O que é parágrafo? Parágrafo é isso aqui, Aqui, estou mostrando o que é parágrafo. Quando eu falo, eu estou no terceiro, você conta 1, 2, 3. Eu estou no terceiro. Ok? Irmão Cláudio, olha aqui no canto. Aqui, no meio. Ponto continuativo. Ponto continuativo. É um ponto final, mas eu vou continuar falando. A gente vai continuar tratando do assunto. Aqui, aqui no cantinho aqui, ponto parágrafo. Parei, vou começar a falar de outro ângulo. Estava falando da frente da cadeira, agora eu vou falar das costas da cadeira. O assunto tópico é cadeira. Primeiro parágrafo, a frente. Segundo parágrafo, as costas. Então, é isso. Para isso serve ponto final, ponto parágrafo, ponto continuativo. Aqui, eu tenho um ponto, ponto parágrafo e final. Agora aqui, venho falando aqui, estava falando, abordando um lado da cadeira. Aqui eu vou começar a falar de outro assunto, subtópico. Então, antes dele aqui é um ponto parágrafo, mas é um ponto final. Então você precisa saber que você está diante de uma apostila e cada pontinho, cada coisinha tem um significado para te ajudar a entender. De repente você está na palestra, irmão, vamos para o próximo tópico. O que é isso? Moço, o que é tópico? Aí fica difícil, né? Irmãos, vamos lá para o primeiro ponto continuativo. Está do lado da palavra Brasil. É o primeiro ponto continuativo. Está do lado da palavra Brasil. Ok? Então a gente, sabendo disso, a gente se acha melhor, a gente consegue achar melhor as coisas
apostila. Às vezes eu trabalho sempre com parágrafo, né? Irmão, segura nessa linha. Irmão, vamos ponto continuar, ponto final, ponto parágrafo. Vamos para o próximo parágrafo, no quarto parágrafo. Isso aí para você entender mais ou menos os símbolos dentro de uma apostila, né? Estamos aqui estudando a respeito da história da igreja. Falei que Atos dos Apóstolos é o melhor livro para a gente se aferir. Falei semana passada, o que eu falei? Atos dos Apóstolos, ele pôs um trilho. O Espírito Santo estabeleceu como a igreja deveria andar. Passaram-se os anos, a gente precisa olhar para Atos dos Apóstolos para saber se estamos no trilho ou se estamos fora. E fora do trilho existem duas situações. Eu posso estar fazendo menos do que a igreja deveria fazer, ou eu posso estar fazendo mais do que a igreja deveria fazer e atrapalhando o que eu deveria estar fazendo. Tem gente que está fazendo mais coisas e não está fazendo o que tinha que fazer. Ele está tão embaraçado com outras coisas que ele não tem tempo para fazer aquilo que foi estabelecido para fazer. Então, Atos dos Apóstolos nos ajuda a isso, a olhar se a gente está no trilho. Tem igreja que abriu mão de muita coisa que a igreja deveria fazer. Tem gente que está fazendo mais do que a igreja deveria estar fazendo e não está fazendo com qualidade aquilo que a igreja deveria fazer. Então eu sou um camarada que eu amo a história da minha igreja. Eu amo a minha fé pentecostal e eu amo a minha igreja, a Assembleia de Deus. Tanto que eu fui no museu da Assembleia de Deus, eu peguei isso aqui lá. Falei, rapaz, o museu da minha igreja. Rapaz, está aqui os utensílios. Para cristã do Daniel Berg, o livrinho, a agenda, a Bíblia dele. E aqui o microfone que ele falava. Aqui o LP que ele gravou. Está aqui o violãozinho que ele tocava, a máquina de escrever, sabe? Eu falei, caraca, legal. E a cama dele, a cama, o quartinho lá reservado. Poxa, quanta coisa legal da minha igreja. Meu Deus, eu fiquei maravilhado. Fiquei igual um doido lá. Meu Deus, coisa boa. A história da minha igreja. A minha igreja tem uma história. Ela não apareceu do nada. A minha denominação tem uma história, sabe? Então, eu não estou perdendo tempo aqui. Eu não estou... Eu conheço a história da minha denominação. Eu tenho documentos da minha denominação. Eu conheço fundamentos da minha denominação. E eu amo a minha fé. Tem dois. Tem dois. Jornal Mensageiro da Paz do ano de 2009. Como é que está a família dos fundadores da Assembleia de Deus? Os filhos, os netos, aonde eles estão enterrados. Sabe? Eu não estou... A minha esquerda, da minha direita, puta do lado. Não. Sou evangélico, sou membro da Assembleia de Deus, vou levar esse negócio a sério. O que é a Assembleia de Deus? Qual é a história da Assembleia de Deus? O que é ser membro da Assembleia de Deus? E aí, não obstante a isso, né, a gente está falando de história, eu estou dando aula na terça-feira sobre isso, história da igreja. Aí eu tenho aqui, o Almanaque Defesa da Fé. Aqui ele conta a história de todas as pessoas que fizeram algo pela igreja evangélica, os heróis da fé, todos eles, do primeiro ao último. Quem foi, quem fez, aonde viveu, que ano viveu, o nome, as obras, e eu fico me aferindo. Está aqui o nome de todo mundo, a marcha da Igreja de Cristo. Quem começou, quem foi o primeiro a assumir, quem assumiu depois, quem veio, os pais apostólicos, a história toda da minha fé, toda a história da minha fé, Eu comprei 4 dessas aqui, dei 3 de presente e fiquei com uma. Então, para vocês verem que eu realmente, quando eu falo, vamos estudar, irmão Cláudio, será que o irmão Cláudio estuda? Tem esse zelo todo? Aqui está aqui a prova, filho. Revista Veja.
Pegar mais uma aqui, ó. Sou chato mesmo. Revista Veja, do ano de 15 de dezembro de 1999, eu era um bebê, tinha um aninho de crente. Jesus, ano 2000, os desafios do cristianismo do novo milênio. Está aqui, ó, um estudo a respeito da história da igreja, agora feito por cientistas, né, e não teólogos. Está aqui, ó, um monte de reportagens, um monte de coisa, o que aconteceu, o que não aconteceu, quais as dificuldades de ser evangélico no dia de hoje, qual era as dificuldades de ser evangélico naquele tempo. Aí está aqui, ó. Eu sou professor de escola dominical. A história da escola bíblica dominical, book de luxo da CPD, Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, Casa Pública. Eu tenho história, book de luxo, ó, caríssimo. Comprei. A história da escola dominical. Então leva a sério. Eu levo a sério a minha fé. Eu levo a sério a história da minha igreja. Então tá aqui, eu estou dando algumas provinhas para você, porque a gente está estudando o quê? Atos dos Apóstolos. Eu estou falando que Atos dos Apóstolos é um trilho, né? Então eu sempre procuro estar informado da história da minha igreja, para eu me aferir como igreja, para eu me examinar como igreja, para eu saber se eu estou além, se eu estou aquém, se eu estou perdendo tempo, se eu estou marcando passo na casa do Senhor. Então eu sempre tenho esses materiais aqui na aula de eclesiologia, na apologética. Eu trouxe uma reportagem também de jornal também, guardo tudo, de reportagem toda, guardo tudo, ó. Só não mandei plastificar, que não tem como plastificar, mas ó o selo, ó, tá dentro desse plástico, que tá dentro desse plástico, que tá dentro dessa pasta. Opa, cai não. Isso aqui é de apologética, aula de apologética, são reportagens, recortes de jornais, das heresias que tem entrado dentro da igreja e ninguém está vendo. Então eu dei aula, mostrei, o pastor estava presente. Então, irmão Cláudio é chato? Sou, mas eu tenho provas, né, de por que eu sou tão chato. Opa, isso aqui é aqui dentro. Guardo tudo, já joguei no computador, escaneei, está dentro do computador. Amanhã ou depois, se eu perder, eu tenho os arquivos, joguei na internet, que amanhã ou depois, né, a traça come, sei lá, acontece alguma coisa, um acidente, e eu tenho como recuperar todo esse material aqui, porque eu joguei ele na internet, né, guardei ele lá na internet, para casa amanhã ou depois eu precisar, eu ter tudo arquivado. Porque quando eu dou aula, eu não dou aula de mim mesmo. Eu não venho ensinar eu venho ensinar a palavra, e eu uso a história para comprovar, confirmar a palavra. Então tá aqui, ó. Minha esposa sabe, ninguém toca. Pelo amor. Não, mas deixa eu ver, vê na minha mão. Vê na minha mão, olha aqui. Tem um pavor, mais do que consegue meter a mão é pastor, que aí é pastor, a gente já tem, né? A gente já fica meio devagar com o pastor. Agora o restante, não. Pastor, eu sou, é verdade. Igreja, crê no pastor, é verdade. Então, a história da igreja, ok? Quem sabe o que é diapasão? Diapasão é aquele instrumento que afina instrumentos, que orienta instrumentos, orquestras. Eu conheci a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira ali em Honório Gurgel, tinha um maestro. Aí ele falava assim, a banda, o grupo vai cantar, qual é o hino? O hino tal. Aí ele falava, hino tal, ó. Aí eu apontava por uma, ele dava o tom, é para puxar nesse tom. Ele conhecia a música, a irmã que ia cantar, ele sabia o tom dela. Ó, a irmã ela canta mais baixo, ó, a irmã pulando. Ele alinhava. O que é Atos dos Apóstolos? O diapasão da igreja moderna. O que seria o Atos dos Apóstolos? O diapasão. Quer saber como é que a gente está? Olha para Atos. Quer saber como é que a gente está? Olha para Atos. Vê se a gente está igualzinho a eles. Vê se a gente está fazendo igualzinho a eles. Vê se a gente está fazendo igualzinho a eles. Porque eles são a primeira igreja. Lembra que eu falei semana passada? Lei da primeira referência. Tá sem apostila, meu amado? Atos dos Apóstolos. Tá? Então, essa é a finalidade dessa aula. Essa é a finalidade desse estudo. Nos alinharmos.
nos examinarmos, como foi hoje na Santa Ceia, ok? Então, diapasão da igreja, o aferidor de medidas da igreja, o plumo, o fio e o esquadro. Estava orando, falei, Jesus, que é o plumo, o fio, o Espírito Santo falou assim, e o esquadro? Falei, mas não tem na tua Bíblia, mas existe a ferramenta chamada esquadro. E para que serve a ferramenta chamada esquadro? Às vezes o crente está, mas não está enquadrado. Os escribas, mas quando Jesus meteu os quadros, não bateu. Então, a gente vai estudar, está estudando Atos dos Apóstolos. Estou deixando isso gravado para que amanhã ou depois Deus não me cobre. Tive a oportunidade de ensinar, estou sendo fiel ao ensinamento, ao propósito, à finalidade do ensinamento. Esse comentário bíblico aqui, né? Para que a gente põe isso aqui na frente? Se o irmão de repente pegar um versículo, a gente está falando uma coisa aqui, aí o irmão fala, irmão, mas na minha Bíblia está escrito assim. Aí a gente para tudo, aí a gente vai pegar uma outra tradução e uma outra tradução para ver qual é a tradução que está mais fiel ao texto original. Se a gente não conseguir, a gente vai para o comentário. O comentário vai me dar hermenêutica e exegese. Se não der, a gente vai para o dicionário. A gente vai para o original da palavra, palavra por palavra. Então isso aqui está para nos ajudar, caso a gente tenha alguma dificuldade em entender a palavra, ok? Semana passada também eu dei para os irmãos, juntamente com a apostila, eu dei esse cartãozinho aqui e eu dei esse folhetinho aqui, ó. Quem não pegou esse folheto aqui? Ok? Então a gente tem isso aqui, eu estava olhando aqui agora. Alguém me pediu a apostila, mas eu quero a apostila. E quando eu estava indo embora, estava em cima dali do bebedouro, ó. Ainda bem que não saiu do meu bolso. Mentira, saiu sim, mas Jesus que me deu. Então, agora que a gente comprou tinta para a igreja, né? Que até então a tinta era minha. Agora que a gente vai começar a usar a tinta da igreja. Mas Deus me deu condições, vamos embora. Mas é muito triste, né? A gente chega, pega o material, imprime com o maior zelo, com o maior carinho para dar para os irmãos. E muitas das vezes os irmãos esquecem. Aquele... Isso aqui não? Vamos lá. Quem mais aí ficou sem? Bem, então a gente tem isso aqui. Vai dar uma motivada nos irmãos. Tem mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você, vaso? Aqui. A irmã disse que não recebeu isso aqui, né? Isso aqui eu dei quando a gente teve aula de hermenêutica, né? Não? A irmã pegou isso aqui eu dei aula quando dei aula de hermenêutica, hein? Não lembra de ter pego? Eles não pegaram? Ô, glória! Atos dos Apóstolos. Estamos estudando Atos dos Apóstolos. A gente só vai rascunhar, né? Hoje a gente só vai rascunhar. Só rascunho. Ah, já pegou, né? Então só falta esse aqui. E deixa eu ver se ainda tem um aqui. Tem um aqui. Então, varão. Esse aqui foi de semana passada? Foi. Eu tenho de semana passada, só que eu não ia ficar hoje, né? Aí eu não trouxe o material, mas já mudou tudo lá, eu vou ficar. Eu quero uma só para comprar e te devolvo. Ok. Então esse aqui já pode ficar comigo. Seu irmão levou semana passada. Esse aqui semana passada, tudo eu tenho de semana passada. Então esse aqui também, esse pequenininho de semana passada. Isso. Ok, então vamos continuar. Então a gente estava falando do quê? Da história da igreja. Pena que os irmãos subiram agora. Eu demonstrei para a igreja aqui alguns achados arqueológicos que eu tenho. Os irmãos perderam, mas vão ouvir, se ouvirem o áudio. Então vamos lá.
Eu dei isso daqui também, ó, para ajudar os irmãos. Eu sei, irmão, semana passada não pegou. Isso aqui para ajudar os irmãos a lerem a apostila. A apostila tem um monte de ponto, vírgula, tem um monte de coisa. Ah, eles ali eu não passei ainda, né? Mas a outra, pequenininha, não pegou. Você pegou, não? Vanessa, vem pra cá, o Oi? tá melhor. Eles não pegaram o pequenininho. Oi? Espera aí. Já que alguém deixou aqui, vai perder. Aqui, abençoado. Prestando atenção no que a gente está conversando. Então a gente estava vendo semana passada, aprendendo, continuando a aprender, de que Atos dos Apóstolos, irmãos, ouçam o áudio, tá? Eu acho interessante ouvir o áudio. Pela seriedade do estudo, eu acho interessante ouvir o áudio da semana passada, por causa da seriedade do estudo. Então, Atos dos Apóstolos teria o diapasão, o aferidor da igreja, ok? Essa é a função. Nesse comentário teológico aqui, que no caso seria esse número 7 aqui, onde Atos dos Apóstolos está, juntamente com João, aqui comenta Atos dos Apóstolos de João. Eu não achei uma sentença que aprove, que confirme isso. Mas no outro comentário teológico que eu tenho, estava falando lá, assim como está nessa apostila, que Atos dos Apóstolos é o livro do Novo Testamento aferidor de medidas da igreja. É o plumo, é a linha e é o esquadro da igreja. Então, não sou só eu. Outros teólogos, outros grandes estudiosos da Bíblia também chegaram a essa conclusão. Eu só estou repetindo o que esses homens, grandes homens da história, da teologia, da filosofia têm falado, ok? Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um excelente aferidor de medidas para nós nos examinarmos. Semana passada nós vimos considerações preliminares com seus 4 parágrafos. O primeiro parágrafo está escrito o livro de Atos, o segundo parágrafo está escrito o Espírito Santo, o terceiro parágrafo está escrito Atos abrange, o quarto parágrafo está escrito na sua fase inicial. Passamos para propósito com somente um parágrafo que está escrito, que a sua primeira linha, a sua primeira palavra é Lucas. Terminamos. Vamos começar então a partir da visão panorâmica, ou seja, visão privilegiada, uma visão mais, 360 graus do livro. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, no seu capítulo 1, no seu versículo 1, Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo Lucas, descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão, ou seja, subida aos céus. Mediante, como é que ele continua a ensinar e a fazer? Mediante o poder do Espírito Santo, operando em e através dos seus discípulos e da igreja primitiva. Cristo continuou o seu ministério na terra através dos apóstolos e da igreja. Ele estava presente no corpo não, mas estava presente em espírito. E pelo espírito, ele usava os apóstolos para dar continuidade ao que ele fez. Ele usava a igreja para dar continuidade ao que ele fez. Como é que eu vou explicar isso aqui? Lá em João capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: em meu nome fareis as mesmas obras que eu, e as farás maiores do que estas. Algumas traduções está escrito, e farás outras. O original é, e farás. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O Senhor Jesus está falando o seguinte:
vocês em meu nome farão o que eu fiz, e farão o que eu fiz mais do que eu fiz. Ele não está dizendo que faríamos outra coisa. Ele está dizendo que a gente ia fazer o que ele fez, só que íamos ter mais tempo, mais recursos. Ele tinha uma jumenta, nós temos carro, avião a jato, supersônico, internet, temos celular, nós temos correio, nós temos um monte de coisa a nosso favor que nos capacita a ir mais longe em menos tempo. Ele disse que vamos fazer. Irmão Cláudio, onde é que está escrito isso? Língua portuguesa. Letra A seguida de S. As. Artigo definido, plural. As fará e as fará. A quer dizer que eu vou fazer o que ele fez e eu vou fazer o que ele fez mais do que ele fez. É isso. Não tem outras ali em lugar nenhum. Mas você olha para a arte, você olha para a igreja e você... Ué. Mas ele... Não, mas agora a gente está fazendo coisas maiores. Mas é que Atos... Mas não, a gente não tem tempo para fazer essas coisas não. Aí eu bati de frente, muito de frente. A minha esposa chegou assim... Oh, vamos fazer a gente? Deixa esse negócio para lá. A gente faz. O que Atos dos Apóstolos espera de mim? Eu vou para a igreja, vou para o meu culto. Quando eu não estou no culto, não estou na igreja. Como é que o crente andava em Atos? Como é que Deus espera que a igreja ande? Eu chego na igreja, participo do trabalho daqui. Tá. Saio daqui, vou para minha casa. Como é que é o negócio aqui? Como é que Deus quer mesmo? Tá. Como é que é? Elane, vamos lá? Vamos embora. Elane, aqui, vamos lá? Porque tem tanta coisa para fazer nas igrejas evangélicas hoje que não tem mais com tempo para fazer o que a igreja primitiva fazia, ok? Então esse é um assunto muito sério. É um assunto que já me trouxe muita perseguição, muita calúnia, muita injúria, porque existem 4 verdades. Eu vou colocar 4 verdades. Existe a minha, existe a sua, existe a da igreja e existe a da Bíblia. E a gente tem que conviver com essas 4 verdades, né? Só a verdade da Bíblia está confrontando com a verdade da igreja, e a verdade do meu irmão confronta com a minha, que eu procuro, entendeu? E a gente fica aqui dentro nessa briga, né? Então esse ensino, essa lição, se ela for levada a sério, a cabo, vocês vão ficar tão escandalizados, vocês vão ficar tão desesperados, vocês vão ficar tão... Irmão, que a gente... Tem gente, a Elane, uma vez, Deus me deu a oportunidade, e eu estava orando por um despertamento, e Deus me deu o despertamento. Toma. Eu achei aquilo tão bom, fui dar para uma outra pessoa. A pessoa não está entendendo nada, me devolveu. Pô, cara, toma, Deus me deu. Não estou entendendo nada. E eu fui. Ninguém. Até aí Deus... Dei para a Elane gemeu, pulou, rodou, falou, não tem como. Aí graças a Deus ela leu. Eu tenho pessoas até hoje que eu indiquei o material, as pessoas compraram o material, começaram a ler e falaram assim: desisto. Não tem como nos dias de hoje ser crente desse jeito. Eu desisto. Aí eu falei assim: mas você viu alguma coisa fora da palavra? Não, o problema é esse, é muito bíblico. O problema do estudo é que ele é 100% pautado. E quando eu olho para o que Deus requer de mim, como eu olho para o que está diante de mim, eu falo: não vai dar. Vai bicar, vai bater de frente, vai dar ruim. Deixa do jeito que está. Lasque-se tudo. Aí eu falei para a Elane: e aí, nós? Ela falou assim: com muita educação, com muita prudência, vamos viver. Vamos praticar, mas só nós dois. Não vamos obrigar ninguém, não vamos oprimir ninguém, não vamos perseguir ninguém. Deixa o barco correr, deixa que naquele dia Deus dá conta. Então foi a ideia, foi a solução que eu e a Elane encontramos para andar em Atos dos Apóstolos. A gente teve que escolher
ou enfrenta a igreja, ou anda do lado dela, e no tempo que a gente tiver, a gente faz aquilo que a Bíblia espera de nós, a gente faz o que Deus quer de nós. Sim. Não. O simples não faz, né? Então, não, porque foi feito de coração, foi feito com sinceridade. Não, eu desobedeci com sinceridade, desobedeci por amor, não vai ter punição. Mas o que rege hoje a igreja é a intenção com que se faz. A igreja evangélica do Brasil e do mundo, Benny Hinn, Miles Monroe, aquele que eu dei aula de exegese, de apologética, esqueci o nome dele. O mundo é regido pela boa intenção. Então, Bíblia, viver a palavra, obedecer a Deus, hoje não é mais uma opção saudável. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, anda na palavra, firma o teu pé na palavra, mas saiba de uma coisa: quem quiser andar mais na Bíblia serão os mais perseguidos dentro da igreja. Timóteo, eu estou dizendo como Deus te quer e o que eu quero, espero de você, mas já não vou deixar bem claro. Quanto mais você for bíblico, mais os teus irmãos vão te perseguir. Você consegue ouvir Paulo falar isso? Mas por que Paulo fala isso? Porque o Espírito Santo já estava revelando para ele: Paulo, depois que tu partir, isso vai virar uma zorra. Isso vai virar uma bagunça, Paulo. Aí Paulo chama Timóteo: todo lugar que eu piso, Deus me consola. Tu tá achando que tá ruim? Tu tá achando que tá uma bagunça, tu não viu nada. O Espírito Santo. Paulo chega: Deus, olha como é que tá tua casa. O Espírito Santo: você tá preocupado? Tu não tem ideia do que esse povo vai aprontar lá na frente. Você não tem ideia, rapaz. Aí Paulo fica: Timóteo, olha o que o Espírito Santo tem me revelado. Cara, pelo amor de Deus, segura na palavra, fica na palavra, anda na palavra. E já vou logo te avisando, prepara o lombo. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabia, Deus estava revelando a ele. Quando Moisés entra na tenda, dá o discurso para o povo: Moisés, tudo que tu falar obedeceremos, tudo que Deus falar obedeceremos, e glória, aleluia, Moisés, amém, Deus abençoe, vamos para casa. Aí Moisés entra na tenda, né? Aí Deus... Aí imagina, Moisés tá rindo do que? É que eu sou iniciante, Moisés. Moisés, depois que tu morrer, esse povo vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Mas tudo que eles falaram para você foi para te agradar, Moisés. Isso não vai nada, Moisés. Moisés fica bravo, volta da tenda, bando, e sai descendo o cajado de todo mundo, porque Deus revelou para ele. E Deus revelou para Paulo. Então o que eu vejo hoje é o cumprimento que Deus revelou para Moisés e que revelou para Paulo. Mas Paulo deixou bem claro o que ia acontecer, como ia se dar, e falou para Timóteo: Timóteo, anda na palavra e prepara o lombo, o santarrão, o metido a saber de tudo, o isso, aquilo, aquele outro. Prepara o lombo. E por que muita gente não quer andar na palavra? Mateus capítulo 13. A palavra foi lançada e caiu entre pedras. O medo da perseguição por causa da palavra me faz andar de qualquer maneira.
Mateus capítulo 13. Jesus fala, a palavra é lançada cai entre pedras, e pedras fala, medo da perseguição por causa da palavra. Então é melhor andar, deixa a vida me levar, vamos que vamos, vamos ficando, vamos deixando, vamos ver o que vai dar lá na frente. Eu não quero ver o que vai dar lá na frente não, irmão. Eu quero andar, procurar andar ali, chato, certo, cheio de falha, mas tentando andar certo na palavra, porque naquele grande dia, meu irmão, a gente vai prestar conta. Então, visão panorâmica. A igreja deveria dar continuidade ao que Jesus fez. A igreja deveria dar continuidade ao que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. Continuando na quarta linha da visão panorâmica, está escrito assim: ao ascender ao céu, a última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo-chave de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, contém um resumo teológico e geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, poder para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria até os confins da terra. Qual é o problema aqui? Estar testemunha e ser testemunha. Estar testemunha. Ô, bom dia, boa tarde, com licença, eu poderia falar com eu falo, a quem eu me dirijo? Você é crente, né? Esse linguajar seu assim, você é crente, sou por misericórdia, senhor. Esse é o estar crente. Ser crente: ide, pregai, entrai, batei, força-os a entrar na minha casa, vá atrás deles, corre atrás deles, persiga-os pelas cidades, prega tempo e fora de tempo. Esse é o ser. Estar é quando a situação vem até mim. Ser é quando você cria a situação. Não esperem para perguntar se você é crente. Que as tuas obras, que a tua vida, com a tua conduta, mostre para os outros que você é crente. A vida, a conduta, o dia a dia, mostre. Então nós fomos chamados para brilhar. E aí Jesus fala assim: as vossas boas obras diante dos homens iluminará e fará com que as pessoas saibam que você são meus servos, são meus. E aí o que a gente fala? Irmão Cláudio, como é que a igreja hoje faz a boa obra? Indo para o culto. Como é que a igreja faz a boa obra? Indo para o culto. Tem que dar uma aula sobre isso na igreja. Como é que a igreja brilha? Indo para o culto. Seus melhores sapatos, ternos, roupas, seus melhores perfumes, suas melhores bolsas. Glamour, brilho. E o brilho que Jesus queria era de dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir a quem tem nu, chora com quem chora, vai nos hospitais, vá nos presídios, vá na Cracolândia, vá no prostíbulo, brilhe! A gente só sabe brilhar aqui dentro. A gente só sabe brilhar para vir para a igreja. Saiu da igreja, se ninguém perguntar que a gente é crente, se a gente não tiver uma atitude que a pessoa saiba que a gente é crente, a gente passa desapercebido, é mais um na multidão. Então a gente não faz, a gente não vai, a gente não avança, a gente não enfrenta, a gente espera acontecer. Se me perguntar eu digo, se não me perguntar eu não digo. Politicamente correto, né? A gente fica ali em cima do muro, ninguém fala nada, eu não falo nada, ninguém, fico ali. Então Jesus, ele deu poder para que fôssemos suas testemunhas. Eu falei na primeira aula o seguinte: 50 irmãos se reúnem para buscar o batismo com o Espírito Santo. E o pastor está querendo criar uma equipe de evangelismo. Dos 50, 10 são batizados com o Espírito Santo. O pastor chega lá, pega o nome dos 10 e fala: a equipe de evangelismo e missões da igreja está formada. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu por causa dos meus olhos azuis, por causa dos meus cabelos louros, não, para eu ir e pregar. Onde é que a gente encontra os batizados com o Espírito Santo?
no dia do evangelismo? Onde é que a gente encontra os batizados com o Espírito Santo? Não tem que visitar um irmão enfermo em um hospital, levar um barbeador para um presídio, levar uma fralda geriátrica para um centro, para uma casa de repouso, levar uma roupa surrada, um brinquedo surrado por um orfanato. Cadê eles? Os revestidos, os capacitados, os chamados para a frente. Se é mentira, rasga a Bíblia. Se é mentira, meu irmão, rasga a Bíblia. Não é possível. Não é possível. Está gritando na minha cara. Quem tinha que estar de frente, olhando o olho branco do olho do inimigo, recebendo ovo podre, tomate, água fervendo, sendo um cachorro sendo lançado em cima, foi quem foi revestido. Para isso, os outros buscando e cobrindo eles de oração. Duas posições: ou você está fazendo, ou você está buscando capacitação para fazer, orando por quem já está lá. Mas hoje em dia, meu irmão, eu fico... A Elane olha para mim, tem dia que a gente fala, a gente olha para o céu e fala: Deus, Maranata, Maranata. Essa semana a gente falou umas 4 vezes essa semana, Maranata aqui. Chega umas coisas no nosso conhecimento, algumas coisas caem no nosso colo assim, meu Deus do céu, o que é isso? Senhor, na tua casa. A outra entregou, uma cantora famosa, entregou numa célula para uma irmã que era do mundo: olha, Deus me manda te dizer que você pode usar o nome dele como você quiser. Aí ela criou uma música e o nome da música o futuro engana até Deus. Não, tá dando um problema porque foi uma crente que profetizou dizendo que Deus autorizou a mundana. Aí tu vai ver lá os seguidores, filha de pastor, filho de pastor, missionário, todo mundo seguindo a menininha lá. Eu fico: Jesus amado. Atos dos Apóstolos deveria ser o nosso aferidor de medidas, tá, irmão? Deveria. Próximo parágrafo, segundo e último parágrafo da visão panorâmica, diz o seguinte: nos capítulos de 1 a 12, o centro principal irradiador da igreja é Jerusalém. A igreja começa a crescer em Jerusalém por ordens do Senhor Jesus. Aqui Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o evangelho, com certeza. A chave, Jesus deu a chave na mão de Pedro. Deixa eu fazer um adendo aqui. Existe a pregação do capítulo 3 e a pregação do capítulo 5. Na pregação do capítulo 3 foram agregados quase 3.000 almas à igreja. E na pregação do capítulo 5, quase 5.000 almas à igreja. E todo mundo fala assim: não se faz mais pregador como antigamente. Eu fico olhando assim, meu irmão. O texto diz que Pedro pregou para prosélitos, crentes que criam no Messias, que esperavam o Messias, mas estavam sendo enganados pela doutrina e a liturgia judaica. Quando Pedro, pelo Espírito, prega e fala que aquilo que eles ouvem no sábado se cumpriu e demonstra com poder, todo mundo que já aguardava o Messias, que já era crente, aceita Jesus. Aí os camaradas vai e falam assim: eu fico olhando assim, meu Deus do céu, tá brincando comigo, não é possível. Aí vem o outro e fala assim: não, porque o eunuco da rainha canta. Não sei porque tem que ter aula de discipulado para preparar para batismo. O Filipe chegou para o eunuco, pregou e ele aceitou. O eunuco era mais crente que toda Israel junta. O eunuco era mais crente do que todo o povo de Israel, de Jerusalém junto. Ele vinha da África, passava perigo de animais ferozes, assalteadores para vir adorar em Jerusalém. Era mais crente do que muito crente que se diz crente. Ele esperava o Messias, ele cria no Messias. E Deus olhou e falou: se eu perder esse daí, isso aí vai ser uma bomba. Filipe não teve muita força, só falou: aquilo que tu crê já se cumpriu. Já se cumpriu, o Espírito Santo testificou, ele aceitou Jesus, foi batizado, foi pregar o Evangelho. Nunca mais voltou para Jerusalém, não precisava mais. Então, às vezes a gente fica distorcendo a palavra, invencionice, inventando as coisas. Eu falo: cara, como é que alguém consegue distorcer um texto tão claro? Prosélito é crente, era crente, ok?
Nos capítulos de 13 ao 28, dando continuidade, eu parei no Evangelho, ponto continuativo, diz o quê? Segunda linha do segundo parágrafo. Ponto continuativo depois de Evangelho. Está escrito do lado, nos capítulos de 13 a 8, que é a outra, segunda metade do livro de Atos, o centro principal de radiação passou a ser o quê? Antioquia da Síria, onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo, para levar o evangelho aos gentios, porque os judeus não queriam e Deus fechou o entendimento dos judeus. Então o livro de Atos termina de modo repentino com Paulo em Roma, aguardando o julgamento perante César. Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. Estava preso, mas estava pregando. Estava preso, mas estava ensinando. Estava preso, mas estava aconselhando. Estava preso, mas estava mandando chamar. Vem que eu vou ensinar. Vem, chama lá. Chama B, mano, entrega essa carta lá. Pera aí, eu estou preso, mas não vou deixar essa coisa correr frouxa não. Eu estou preso, mas a igreja não vai ficar de qualquer maneira não. Só depois que eu sair daqui. Pera aí, Timóteo, manda chamar fulano. Leva isso aqui para Ciclano. Põe Ciclano no lugar de fulano, chama fulano para cá. Não é assim não. Um homem preso, trabalhando. Homem preso, pregando. Preso, ensinando. Preso, administrando a obra do Senhor. Nada parava aquele homem. Nada parava aquele homem. E ele sabia, e ele fala, eu sei que depois da minha partida, por isso que ele trabalhava incansavelmente, para dar o maior trabalho possível para aqueles que iam entrar depois dele e iam transformar a igreja num clube, né? Num grande divã, onde as pessoas vão para tratar dos seus problemas psicológicos, né? Então, Atos dos Apóstolos deveria, irmão, ser o nosso aferidor de medidas. Eu aconselho os irmãos a olharem Atos dos Apóstolos com seriedade. Tem assuntos que eu não posso entrar, eu só posso dizer, dar o caminho das pedras. Tem muita coisa, irmão, tem muita coisa que, quando algumas pessoas têm humildade, como eu dei aula de apologética, um pastor lá nos Estados Unidos, ele estava levando a igreja numa direção, e Deus começou a levantar profetas e falar, olha, não é bem assim não. Não é bem assim não. E aí ele falou, vocês estão com inveja de mim, vocês estão com inveja do crescimento do meu ministério, vocês estão com inveja. E ele ali, um dia ele foi orar, aí papai falou com ele, aí papai, já que não quer ouvir os profetas, papai falou com ele e mostrou, olha a bagunça que tu está fazendo, olha a zorra que tu está fazendo. Pega o tascapé, olha, examina a igreja, afere a igreja. E aí eu tenho a reportagem, está aqui. Ele vem a público e pede perdão ao Brasil, ao mundo. Sabe o que ele veio fazer no Brasil? Ensinar as igrejas no Brasil a serem vagabundas igual a dele. E um monte de igreja no Brasil adotou. E apesar dele ter reconhecido que ele errou, um monte de igreja ainda continua fazendo a mesma porcaria. Eu prego e eu provo. Março de 2008, Jornal Oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Maior guru de crescimento admite. Página central, Igreja de Willow Creek, 10 mil membros. Opa! Jesus. Está rasgado assim porque eu tive que escanear. 10 mil membros sentados. 10 mil membros sentados. E ele admite, estou enganando o povo. Cresci. Admite que estava enganando o povo, que estava ensinando errado, a igreja estava fora dos trilhos. Esses dois homens aqui, ó, são os chatos, os evangélicos chatos, que ligavam para ele, pastor, tu tá fora, pastor, tu tá falando, tá ensinando errado, pastor, Atos dos Apóstolos não é assim, ele que nada, seus invejosos. Aí Jesus encontrou com ele, deu tempo, e ele vai e reconhece, e ele pede perdão, e ele diz que vai tentar consertar as lambanças. Como você consegue consertar a lambança numa igreja com mais de 10 mil membros, irmão? Como é que chega diante de uma igreja e fala assim, pô, irmão, errei.
crente que eu estava na palavra, estava na carne, estava falando de mim mesmo, estava ensinando o que eu acreditava, estava ensinando o que eu pensava. Como? Tem que ter muita coragem. Existe um livro chamado A Arte da Guerra, escrito por um homem chamado Sun Tzu, um general chinês de mais de não sei quantos mil anos tem esse livro. Eu tenho um trecho desse livro, ele é ensinado no exército e hoje também é ensinado em várias empresas. Tem um trecho que é ensinado para os líderes. Se você está vendo que você perdeu o controle, se você está vendo que saiu do trilho, se você está vendo que lá na frente vai dar problema, puxa o freio, põe no carro de novo. E se tu viu que tu pegou o atalho errado, volta, porque é melhor um recuo estratégico do que um avanço desordenado. Isso é ensinado hoje, Petrobras, White Martins, isso é ensinado para os gerentes. Gente, errar humano, o trilho é esse, mas tu viu? Freia e conserta. E esse homem vem a público e diz: gente, reconheço que errei, vou tentar consertar. Sabe, irmão? Fala, irmã Elânia, que eu termino. Ofertas, se alguém tem oferta, está aqui o nosso ofertário. Pastor falou, traz um ofertário decente. Aqui, ó, ofertário decente, ó. Pronto, tá aí um ofertário decente. O ofertário que eu trazer é esse pequenininho aqui, irmão, traz um ofertário decente. Ó, tá aí um ofertário decente. Se alguém quiser, irmã Elânia falando, a gente termina aqui. Sim. A igreja dele estava inchada. Ping-pong, mesa, quadra de sinuca, videogame, tudo. O mundo estava lá dentro. Meu irmão não queria assistir o culto, vai lá. Tem nada de fazer, vai pra lá. Piscina. Imagina o terreno dessa igreja. Se sentado dava 10 mil pessoas, imagina o estacionamento para 10 mil carros. Imagina a área de lazer para 10 mil pessoas. Irmão, se você olhar no site Willow Creek, igreja de Willow, irmão, meu Deus do céu, Campo Grande fica pequeno perto do negócio. Mas foi o jeito que ele arrumou de encher a igreja. Só que Deus não dorme, e Deus teve misericórdia dele, mas não está tendo de muita gente. Deus teve misericórdia dele porque tinha homens de Deus ali lutando em oração, ligando, pastor, e Deus honrou a fé daqueles homens, a insistência, a oração. E um dia ele caiu na besteira de orar e perguntar a Deus se aquilo era verdade. E Deus, você está fazendo uma bagunça danada na minha... papelzinho. Você vai orar? Ora aí, vamos orar. Aquelas ofertas. Opa, oferta boa. Gente, olha só, a sugestão que o Cláudio vai disponibilizar o PIX se quiser ajudar. É sério, porque isso aqui é um monte de papel fazendo cálculo de tempo dele aqui é muito bom. Vamos lá. Pai, obrigado, Pai, pela oferta. Que o Senhor possa fazer superabundar, se Deus interesse de cada um contribuir. Multiplica, Deus. Abençoando, Pai, também o nosso professor, a sua casa. Eis-me aqui, ó Pai. E a cada dia o Teu Santo Espírito te dê sabedoria. Eu preciso. Para que esse conhecimento não seja retido nele, mas seja expandido e nos alcance, para que através de nossas vidas, outras vidas também estejam alcançadas. Obrigado, no nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, juntando a minha oração do seu servo, entrego essa escola dominical nas tuas mãos. Pai, provei para os meus irmãos, através de documentos, que o que eu estou falando aqui não acontece só no Brasil, só no Rio de Janeiro, acontece no mundo inteiro, ó Pai. Pai, eu ensinei para o teu povo aquilo que o teu Espírito Santo tem me ensinado a outros, que Atos dos Apóstolos é o princípio, Atos dos Apóstolos é o trilho, Atos dos Apóstolos é o padrão, Pai. Agora, Pai, eu sei que é praticamente impossível hoje viver Atos dos Apóstolos em forma de igreja, Pai. Não é impossível, é praticamente. Graças a Deus que os impossíveis dos homens são possíveis para Ti, ó Pai. Mas o homem tem que se voltar para o Senhor com humildade. O homem tem que se voltar para o Senhor com quebrantamento, com reconhecimento de que acrescentou algo que não deveria acrescentar e ignorou algo que não podia ignorar. Pai, mas não dá para fazer isso, mas nos ajudar nós, como igreja do Senhor, como pessoas, como membros
membros do seu corpo, a andar no trilho, a ser sal da terra e luz do mundo. Que nos momentos que não estivermos envolvidos nos trabalhos da tua igreja, possamos trabalhar para o Senhor conforme a tua palavra. Nos ajuda a andar no trilho, Senhor. Nos ajuda a fazer exatamente aquilo para o qual o Senhor nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Pai, nos ajuda, eu peço, imploro, suplico, me ajuda, nos dá semana de graça e misericórdia, cheia de prosperidade, eficácia, sucesso, continuando usando a nosso respeito, provendo o pão nosso cada dia. Pai, nos preparando para estar aqui na terça, na quinta, na quarta, na sexta, nos trabalhos da igreja, no domingo pela manhã. Nessa semana ajuda o teu povo a ouvir o estudo da semana passada, a ouvir o estudo lendo a apostila, a ler o livro de Atos, ó Pai, a ouvir a lição de hoje. Fatalmente hoje eu não vou conseguir colocar na internet, no grupo, mas amanhã eu vou colocar. Ajuda o teu povo a ter sede por conhecimento, por buscar a verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ajuda os presentes e ausentes, na fé de que nos ouve, na certeza da vitória, já te dou graças, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Está terminado. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama no oculto, no privado, e a gente tira dúvida, se alguém tiver dúvida.